Muita paz a todos. Boa noite a todos. No estudo aí que a gente está fazendo, na continuidade, nós já estamos no capítulo 8. Não é? Bem-aventurados os puros de coração. E esse assunto também está na Bíblia, aqui ó, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30, e também lá em Mateus mesmo, capítulo 18, versículos de 6 a 11. E também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Essa é a nossa sequência, né? E o item que nós vamos falar agora está aqui, ó, escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Isso está na Bíblia e muitas religiões acabam interpretando ao pé da letra e acabam se mutilando o corpo sem que haja melhora moral, sem que haja mais fraternidade, sem que seja mais tolerante, mais paciente, sem que seja mais misericordioso. E a proposta é justamente essa, que a gente tenha mais amor ao próximo. Então nós vamos observar, isso Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados, a grosso modo, a gente pode traduzir como felizes, bem encaminhados. Os puros de coração, os puros de sentimento, os que têm o sentimento puro. Então a frase bem-aventurados os puros de coração pode também ser traduzida assim: felizes os puros de sentimentos. Por quê? Porque eles verão a Deus. Então, no Sermão da Montanha, Jesus foi falando várias bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, ou bem-aventurados os puros de sentimentos, porque eles verão a Deus. E isso é uma maravilha, né? Ver a Deus. Ora, claro que precisa ter um sentimento puro para ver a Deus. Claro. E a palavra escândalo, que aparece lá em Mateus, nós podemos observar que ela tem assim uma abrangência bastante grande. É a ocorrência de erro, com um mau exemplo. Aquilo que pode induzir ao erro, ao defeito ou ao vício. A indignação gerada por ação ou palavra imoral também é um escândalo. Ofensa, injúria também é escândalo. Pessoa ou coisa que escandaliza. E por último, tumulto ou agitação ocasionada por um fato repreensível. Isso é escândalo. Aqui nós temos a vovó vendo televisão nos dias de hoje, a seguir cenas do próximo escândalo. São escândalos que têm se repetido nos nossos dirigentes e também na própria população, cometendo crimes e atitudes, ações que a nossa sociedade não aceita. Não é assim. Uma sociedade cristã se sente ofendida, se sente escandalizada. É isso. Então, o escândalo é mais um mal moral do que um mal físico. E também está relacionado com as consequências que o escândalo traz. Por isso Jesus disse assim, ó: aquele que escandalizar, porém, a um desses pequeninos que creem em mim, aqueles que têm fé, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande mó
é uma pedra. Uma grande mol é uma pedra grande. Essa pedra é colocada sobre essa outra, de mesmo tamanho. Eu tive a oportunidade de conhecer isso quando era criança. E uma pedra gira sobre a outra para moer milho, trigo, a farinha de trigo, né? Ela fica montada assim, ó. Então vamos devagar que a gente vai na parábola e vai vendo o que significa essas coisas. Aqui, onde vai cair o milho, essa pedra gira e a outra pedra de baixo fica parada. E nas extremidades sai a farinha de trigo, ou o fubá. Então Jesus está dizendo, está fazendo a comparação, que se alguém escandalizar aqueles pequeninos, aqueles humildes que confiam nele, seria melhor que alguém pendurasse uma pedra dessa no pescoço e fosse lançado, alguém lançasse no fundo do mar. Está aí, ó. Veja a gravidade, então, de interferir na fé das pessoas. Nós não temos o direito de falar mal de religião alguma, justamente porque a responsabilidade é de quem defama, de quem fala mal da religião do outro, não é? Então, ele continua dizendo, Jesus, ai do mundo por causa dos escândalos. Quer dizer, infelizmente, né? Porque é necessário que sucedam escândalos. Eu vou voltar nesse necessário para a gente entender melhor. Porque é necessário que sucedam escândalos. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. O que Jesus está dizendo? Que de acordo com a clientela que está na terra, o escândalo ele acaba sendo necessário e inevitável. Porque árvores ruins não dão frutos bons. E como nós temos uma tendência de fazer o mal, um fazer o mal ao outro, consequentemente, o escândalo vem. Né? É inevitável e aproveitado. Como que é aproveitado o escândalo? Vamos fazer uma comparação. Está vendo essas pedras? Não tem umas que têm umas pontas maiores do que as outras? Quando você deixa essas pedras rolarem umas sobre as outras no fundo do rio, quem já teve a oportunidade de ver isso, é uma realidade. Elas vão se arredondando, perdendo essas pontas, essas arestas, essas partes que uma pedra fere, risca, machuca a outra pedra. O que significa? Que para aquela clientela, para aqueles habitantes da terra do nosso nível, esse viver entre escândalos e essas atitudes de um ferindo o outro, acaba fazendo com que a gente perceba que aquilo que eu uso para ferir o outro, fere a mim. E quando fere a mim, eu aprendo a evitar essa atitude, evitar esta palavra, evitar esses pensamentos também. Então veja, que já sabendo da população que vive num planeta de expiações e provas, no nível de 2º grau, numa escala de 5 graus, ele sabia que aqui tem as pessoas necessitadas ainda dessas situações de que quando é ferido, ela percebe que aquilo não deve ser realizado. E essa comparação que eu faço é grosseira, mas ela diz bem, ó, que essas pedras que são as mesmas, essa ponta aqui começa a ficar arredondada. E Jesus continua, ora, se a tua mão ou o teu pé te escandalizam, corta-o e lança-o fora de ti. Aí está o problema, que muitas vezes as pessoas interpretam ao pé da letra. Continuemos, depois eu vou explicar melhor. As pedras, quando vão se rolando uma sobre as outras, se indo e se riscando umas às outras, as pedras arredondam-se e ficam até polidas. Isso que vai acontecendo conosco. Por isso que o mal é necessário. É necessário para que eu aprenda que o que está sendo feito comigo é ruim, é errado, então eu tenho que evitar de fazer com os outros. Percebe? Veja, continuemos. Aqui outras pedras, e outras pedras, e outras pedras que conviveram juntas e uma poliu a outra.
E é isso mesmo, esse exercício de convivermos para que um ajude o outro. No mesmo tempo, nós somos alunos e professores uns dos outros. Essa é a realidade. Então, Jesus, disse essa parte, e aqui, se tua mão ou teu pé te escandalizam, corta-o e lança fora de ti. São palavras enérgicas, Mas está lá em Mateus. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo do inferno. Mais forte ainda as palavras. E a gente sabe que existem regiões em que as pessoas que fizeram mau uso, fizeram maldade, elas acabam ali estacionando um período, Se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo os 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Então, só para ter uma noção de situações e lugares onde as pessoas podem estacionar de acordo com a sua sintonia mental, de acordo com os seus sentimentos, de acordo com as suas atitudes, de acordo com suas palavras e ações. Isso está no filme Nosso Lar. Mas Jesus continua: vede, não desprezeis algum desses pequeninos. Não é para desprezar ninguém, nem o menorzinho. Não desprezeis nenhum deles, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai que está no céu. Quando Jesus diz, ou quando ele queria se referir a ele mesmo, Filho do Homem, ele usava essa expressão, o Filho do Homem. E ele veio realmente para salvar-nos, para salvar a cada um de nós. Salvar no sentido de regenerar, de recuperar, sabe? E isso é o que ele fez e está ainda acontecendo, Então, a gente observa agora sobre a palavra escândalo e vamos explicar melhor para que ninguém saia cortando o pé ou a mão. Não é isso. O escândalo não é só aquilo que choca a moral ou as regras da sociedade, de uma maneira evidente que atrai as atenções. Mas o escândalo é tudo que leva ao erro, que leva aos defeitos, que leva aos vícios e à prática do mal. Então, quando Jesus diz, se a tua mão é motivo de escândalo, corta. É uma palavra forte, mas a interpretação correta é, se você tem um erro, se você tem um vício, se você tem um defeito grave, que escandaliza as outras pessoas, corta esse defeito, lança-o fora de ti. Claro, ninguém vai sair se mutilando, cortando pé, cortando mão e continuar com o mesmo erro, continuar com o mesmo defeito, continuar com o mesmo vício. Não resolve. Veja que Jesus veio para ensinar moral. Moral, amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Então fica muito claro que dos nossos erros, a gente pode corrigi-los. E devemos corrigi-los. Os nossos defeitos, que escandalizam os outros, têm que ser corrigidos, cortados, abandonados. Os nossos vícios, que escandalizam os outros, têm que ser abandonados. Por exemplo, se alguém faz uso do álcool, é um vício. Se isso escandaliza as outras pessoas, ele tem que fazer o quê? Cortar esse vício, lançá-lo fora de si. Mas não sair cortando membros, cortar o braço, cortar a mão, cortar a perna, não é isso. E não resolve cortar a mão, cortar o braço, cortar o pé. Se a criatura não se torna menos viciosa, se ela não busca as virtudes, se ela não corrige os erros, se ela não corrige os defeitos. Não adiantaria nada machucar o corpo. E muito pelo contrário, nós temos que cuidar do corpo físico. O corpo físico é ferramenta de trabalho. Nós precisamos do corpo físico saudável, com saúde, higienizado e até perfumado, né? Isso é a necessidade nossa. Então, nada de machucar o corpo físico e continuar orgulhoso. Nada de cortar a mão e continuar egoísta. Não. Nada de cortar o pé
e continuar descrente, não confiando em Deus. É isso. Nada ao pé da letra. Concordam ou não? Se discordam, digam já, ou calem-se para sempre. Jesus usava muitas palavras fortes para chacoalhar, para despertar cada um de nós. Mas tem que buscar o ensinamento, a realidade do que ele trazia com esse ensinamento. Os ensinamentos de Jesus são também para a erraticidade. Erraticidade é aquele intervalo entre uma reencarnação e outra. É aquele momento em que estamos no plano espiritual, nos planejando, programando, aprendendo para reencarnar. Então, ele também serve para isso. Por quê? Se eu estou na erraticidade e percebo que eu não consigo, por exemplo, parar de falar mal da vida alheia, o que eu faço? É como cortar a mão. Eu peço para reencarnar, mudo, surdo. Se eu uso das mãos para roubar e não consigo abandonar isso, eu corto, no momento que vou reencarnar, a possibilidade de ter as mãos perfeitas. Não estou dizendo que todo surdo e mudo veio por essa situação. Não estou dizendo que todo aquele que tem defeito físico veio por essa situação. Porque tem vários outros motivos que trazem um defeito físico, até mesmo a necessidade de purificação em níveis mais elevados. Então entendam bem, que eu dei apenas exemplos, mas não estou dizendo que todos aqueles que têm defeito físico é porque ele fazia mau uso daquele órgão ou daquele membro. Não é isso. Está claro? Então, esses ensinamentos de Jesus servem também para esse intervalo entre uma reencarnação e outra. E aqui nós vemos aquela cena que estava anteriormente. Ou a gente vai para lugares ruins, assim, escuros, sombrios e mal cheirosos, ou vamos para lugares bons, como este aqui, né? Como dizem os evangélicos, nós faremos um juízo final. Só que esse juízo final é no final de cada vivência nossa na Terra. Esse juízo final é feito no final de cada reencarnação. Nós fazemos um levantamento dos erros, dos defeitos, dos acertos e planejamos a próxima etapa de reencarnar para continuar sempre a evoluir.